Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. SARE11, o SARE 11, vale a pena? Venha saber. Let's go. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor de... Eu considero ele sendo híbrido, mas ele tem lajes e galpões logísticos no seu portfólio. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 65,58. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 11,71%. Cuidado com esse tipo de informação aqui, porque a cotação está muito abaixo da sua base, que é próximo de R$ 100. E aí, se a cotação despenca e ele mantém o dividendo, o dividend yield tende a subir. Então, esse dividendo alto é porque as cotas estão bem depreciadas. Cuidado com isso. Estude um pouco mais para você não ser tentado apenas pelo número seco em si. Ele está sendo negociado a um PVP 0,70, o que indica que ele está sendo negociado 30% mais barato do que ele realmente vale. É um fundo que está sendo negociado com altíssima liquidez. Ele negocia em média 1.690.000 por dia, que é uma liquidez muito boa, excelente. Nos últimos 12 meses vem se recuperando. Ele já chegou a ser negociado a um valor até menor. Então ele, nos últimos 12 meses, vem com alta aí de quase 8%. Em relação ao gráfico de cotação dele, eu prefiro olhar no outro site. Então aqui a gente vê o seguinte: na data que a gente grava o vídeo, 66,70, mínima no último ano de 55,27, máxima de R$ 80. E o que a gente consegue observar? Vamos passar para o gráfico de 5 anos aqui. Esse fundo ele vem a mercado pouco antes da situação pandêmica, então ele vem a mercado no momento que o mercado ainda estava eufórico, ele é de base 100, mas ele vem a mercado e começa a ser negociado ali na faixa de R$ 113. E aí, em março de 2020, acontece o ápice da situação pandêmica, né? Da pandemia no mundo. Então, em março de 2020, esse fundo cai a R$ 66. Rapidamente, ele volta, se recupera um pouco, né? E começa a ser negociado na faixa de R$ 88 durante o período. Volta ao seu VP ali, ó, próximo de R$ 100. Mas, durante o ano de 2019, o fundo começa a sofrer. Ele começa a ser negociado ali mais ou menos a R$ 92, R$ 93. De novo, consegue voltar próximo de R$ 100, mas aí a partir do meio do ano de 2021, o fundo despenca, provavelmente em razão das dificuldades de vacância e de outras situações. Então ele sai do patamar ali próximo de R$ 100 e encontra um fundo novamente ali próximo à situação na época da pandemia, abaixo inclusive de R$ 66, algo na casa ali de R$ 64, R$ 65. Ele fica lateralizado durante o mês de final de 2021 até mais ou menos o mês 8 de 2022. Então ele fica ali mais ou menos a R$ 70, com algum ápice ali próximo de 77. Então o fundo esboça uma boa recuperação, chegando ali a patamares de R$ 77, mas novamente o fundo enfrenta uma queda, vindo para um vão inclusive mais crítico na faixa de R$ 55. E agora, na data que eu gravo o vídeo, o fundo está mais estabilizado nesse patamar ali de R$ 66. Voltando aqui para o outro site, a gente continua vendo aqui informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o Santander Renda de Aluguéis, o CNPJ dele, ele é um fundo para público em geral, mandato renda, e ele é híbrido. E tipo de fundo, outros, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. O fundo, pelo site aqui, consta com 4,6% de vacância. Se a gente vai ver se encontra essa informação no relatório. Atualmente o fundo já conta com quase 40 mil cotistas, 39.600, né? E ele conta ali com 9 milhões e 200 mil cotas emitidas. Atualmente ele tem um patrimônio ali de R$ 93,46 por cota, é o quanto ele vale. E a gente viu que ele está sendo negociado na casa de 60 e poucos reais, né? Então bastante depreciado. E ele vale no mercado, os seus ativos, os seus imóveis, 863 milhões. É um fundo com bastante valor no mercado. E o último dividendo anunciado aí foi de 60 centavos. Dando continuidade aqui, ó, a gente vê sobre os indicadores. Então o que acontece? Em 5 anos seria um pouco injusto, mas o fundo também tem mais de 2 anos. O que a gente consegue observar? Se levar ao longo prazo, aí, os últimos 5 anos, nesse período aí o indicador que apresentou o melhor desempenho foi o EDIV, que é índice de dividendos das ações, aí, com 108% nesse período. Seguidos do IFIX, com 47%, o CDI com 38%, o IPCA com 33%, IPCA inflação. E CDI tem a ver com o Tesouro Selic. E o SARE vem com menos 19%. Por quê?
porque ele depreciou muito. Apesar dele estar com mais desconto do que isso, nesse interstício ele foi pagando dividendos, o que ameniza, de certa forma, entre aspas, né, o prejuízo que esse fundo está gerando. Mais abaixo aqui a gente vê sobre o quanto o fundo está entregando de rendimento. Então o que acontece? Eu sempre tento trazer essa ideia aqui nos meus vídeos, que há uma falácia que alguns influenciadores falam, né? Que fundos de tijolo recompõem a inflação, que ele tem essa vantagem e tal. Cuidado, porque isso não é uma verdade absoluta, tá? Esse fundo aqui não dá para você tomar a conclusão a partir dele. Por quê? Ele veio ao mercado durante a situação pandêmica, ele tem pouquíssimo prazo. Mas existem fundos aí que já estão no mercado há 10, 15 anos. Então esses fundos dá para você ter uma noção. E existem fundos antigos aí que estão péssimos no desempenho dele. O desempenho dele no decurso do tempo aí é horrível. Então nem todo fundo de tijolo é um fundo que recompõe a inflação, que ele consegue ter um bom desempenho no decurso do tempo. Quando se investe em um fundo de tijolo, você busca duas coisas. Que as cotas, que o valor do que você tem investido ali valorize e que os aluguéis também se valorizem, que o dividendo entregue pelo fundo se valorize. Esse fundo, infelizmente, as cotas, pelo contrário, ao invés de estar valorizando, elas estão depreciadas. E isso, de novo, não é só culpa do fundo, porque passou por um momento bem grave de situação pandêmica. No quesito de dividendos, esse fundo vem mostrando um bom resultado. Por quê? Lá em 2020, esse fundo estava entregando na casa de 25 centavos. E a gente vê que o fundo meio que passou para o patamar de 50 e agora, apesar de ter uma queda recente, mas ele está no patamar assim, maior do que estava lá no início. Então ele vem numa crescente, né? Eu vejo isso como sendo um ponto positivo. Então a gente vê que o dividendo estava até um pouco maior, ó, 65 e veio caindo, ó, 64, 63, 62. E no dia 31 de maio ele pagou no dia 15 de junho 60 centavos aí de renda. Mais abaixo aqui a gente vê a média de dividendos do fundo e assim, isso é o yield on cost do fundo. Esse fundo ele estava entregando ali, ó, na casa de 0,22, 0,58. Teve uma situação bem extraordinária, esquece isso, né? 0,92, 1,04 e agora ele está nessa casa de mais ou menos 0,90 e 1% de dividend yield. Mas isso é em razão porque ele está depreciado, ou seja, quem decide investir nesse fundo por agora, ele trava o dividendo recebido desde que o fundo consiga manter o dividendo entregue, né? E aí o yield on cost de quem comprar agora fica nessa casa. Se alguém decidir se posicionar no fundo posteriormente a uma alta, aí o yield pessoal daquela pessoa vai ser um pouco menor, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário aqui, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram aqui com o nosso canal, com o nosso trabalho. Obrigado de coração. Outra forma de nos apoiar, eu tenho dois canais que contam com clube de membros. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos contam com clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, acho que é um valor barato, acessível, mas que pode ajudar imensamente aí o nosso trabalho. Considere se tornar membro dos nossos canais. Além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quando eu finalmente conseguir comercializar aquela planilha lá de controle dos investimentos, quem for membro vai ter um hiper mega desconto, então considere se tornar membro aí para nos ajudar. Mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Nesse e-book, com linguagem simples, de fácil entendimento, de fácil aprendizado, acho que pode ajudar bastante aí vocês que estão no intuito, né, de aprender, de entender. Considere comprar esse e-book aí para você, para um amigo, para um parente, e o valor é muito acessível, com bastante conteúdo que pode agregar bastante. Muito obrigado a vocês que colaboram aí adquirindo os e-books. Caso vocês queiram comprar os e-books aí, vocês vão ter um desconto na casa de 30% a 40% se optar por comprar os 2 e-books juntos aí. Muito obrigado a todos vocês que têm adquirido os e-books. Obrigado de coração. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, né? Então aqui a gente vê algumas informações de destaque do gestor. Então eles falam o objetivo do fundo, que o fundo tem por objetivo investir em imóveis comerciais, preferencialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas. A rentabilidade, R$ 58,00, valor de mercado, isso aqui
é melhor ver mais atualmente, né? O dividendo de 62 centavos está com defasagem, que foi pago lá em 15 de maio. O patrimônio do fundo, 863 milhões, quase 40 mil cotistas, e o fundo teve início lá em dezembro de 2019. A taxa que o fundo cobra, 1,25, e não tem performance. Mais à frente a gente vai ver na prática a aplicação dessa taxa e ver o que ela realmente importa, né? Mais abaixo aqui a gente vê o comentário do gestor. E é sempre interessante você ler essa parte aqui para ver mais ou menos o que o gestor pensa. Se bate mais ou menos com o seu pensamento e tudo, isso aqui eu acho importantíssimo. Então ele fala o seguinte, ó, no mês de abril o fundo distribuiu 62 centavos, o que representa um yield anualizado de 13,4%, considerando o valor de fechamento da cota de R$ 58,00, ou seja, para quem comprou R$ 58,00. Eles possuem um resultado acumulado de 67 centavos, que deverá ser distribuído gradativamente assim que as partes das áreas disponíveis para locação sejam ocupadas. Quanto ao portfólio de imóveis do fundo, foi firmado um aditivo do contrato de locação do Galpão Barueri, onde foi concedido um desconto de 10% no aluguel por 12 meses. Em contrapartida, o prazo do contrato lá, o término desse prazo foi prorrogado de 2025 para 2030. Então, acho que você dá um desconto de 10% por um ano e você conseguir prorrogar o contrato por mais 5 anos, eu acho isso que foi até vantajoso. A gestão considera essa renegociação bem interessante para o fundo, pois confirma o bom relacionamento com o inquilino, assim como o alinhamento de interesse a longo prazo. No WT Morumbi, também temos 2 negociações para prorrogar o prazo de locação, 2 negociações de expansão de área de inquilinos atuais e 1 negociação avançada para uma nova locação. Aguardemos, porque aqui ocorre uma vacância nesse imóvel, né? Vamos ver se o fundo consegue atuar e começar a diminuir a vacância nesse imóvel. Continuando, ele fala que, em termos gerais, temos observado uma maior procura nas novas áreas na região e também um aumento do número de visitas no imóvel. Considerando tanto os valores remanescentes das multas, dos inquilinos que desocuparam os imóveis, como resultado acumulado do fundo de 67 centavos por cota, a expectativa de rendimento mensal para 2023 permanece entre 60 e 62 centavos, sendo que recentemente a gente acabou de ver que eles reduziram para 60 centavos. O valor de mercado da cota no dia 28 de abril de 23 foi de R$ 58,93, uma valorização de 5,6 no mês, de 36% abaixo do seu valor patrimonial. No mês de abril, o índice de IFIX teve uma valorização de valorizou 3,5%. O número de cotistas continua crescendo, eles dobraram de um ano para o outro. Tá? O ano passado esse fundo contava com 20 mil cotistas e agora está com quase 40 mil. Isso aqui a gente vai ver mais abaixo aqui no relatório gerencial. Continuando, a gente vê aqui abaixo aqui o portfólio do fundo. Então esse fundo aqui, ele possui 4 imóveis, que são o WT Morumbi, que representa 46% da receita do fundo, o Santo André, 6%, o Barueri, 5,1%, e o Work BL, mais 5,6%. E olha, o fundo vem com mais 36% da receita que ele está recebendo atualmente, vem de receitas financeiras, a gente vai ver mais abaixo com detalhes sobre isso aqui, tá? Os imóveis propriamente ditos, o que é a participação de cada imóvel? O imóvel de Santo André, 39% em termos de área, tá? Aqui já não é mais de receita. O WT Morumbi, mais 36%. O Barueri, 19%. E o Work BL, 4,8%. E os ramos de atividade dos inquilinos, serviços, bens de consumo e tecnologia. Aqui mais abaixo aqui a gente vê o que cada um desses inquilinos representa em percentual. Uma pena eles não trazerem isso aqui expresso, né? Percentual da receita recebida. Brookfield, tá, mas quantos por cento? Unilever, quantos por cento? WeWork, quantos por cento? Por que isso é importante, Amu? Ora, para você saber quanto que esse Brookfield é. Ele é 5%? Ele é 10%? Ele é 15%? Por quê? Se o Brookfield sair, quanto que vai impactar nas receitas do fundo? Então, antes isso vinha no relatório, tá? E por algum motivo eles não estão trazendo. Isso aqui para mim é péssimo em termos de transparência por parte do fundo. Não gostei disso. Aqui você vê os principais inquilinos, né? Mas acho que a gestão peca muito nesse sentido aí. Continuando aqui, a gente vê a vacância do fundo, né? Seja na parte de lajes do fundo e na parte de galpão logístico. Então, na parte de galpão, ele está com 100% ocupado, não tem vacância, um ponto positivo aí demais. Já na parte de lajes, atualmente ele está com 88,7% de ocupação, ou seja, está com 11,3% de vacância aí. E aí a gente vê os seus inquilinos, os contratos são feitos, a maioria ali indexados a IGPM,
quase 70%, tem mais 23% ali em IPCA e 8% ali em INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Continuando aqui, a gente vê o vencimento dos contratos. Então, no ano corrente de 2023, 6% dos contratos estão vencendo. O ano que vem, 2024, mais 16%. 2025, mais 2%. 2026 não tem contrato vencendo. E aí uma massa gigantesca, quase que 60% dos contratos vão vencer em 2027. Isso aqui é um grande ponto de atenção. E aí, nos demais anos, tem mais um percentual de contratos vencendo aí. Revisionais dos contratos. Desse ano aí vai ter 50% dos contratos com revisionais, o que pode gerar um impacto positivo para o fundo. Eles vão sentar na mesa e negociar para ver se consegue aumentar o aluguel, as propostas e tal. Então, pode ser que não haja aumento, pode até ser que haja redução, mas eu acredito sim que vai haver aumento nos aluguéis aí esse ano. Então, isso aqui pode ser um ponto positivo para o fundo. O ano que vem vai ter mais 23% de renovatórias e 2025 mais 11% de revisionais, né? Aqui abaixo a gente vê a estrutura do fundo. Então o SARI 11 ele é composto aí pelos imóveis de Barueri, Santo André, WBC. E esse WT Morumbi, ele faz parte do imóvel por meio desse FII-TM aí, ó. Porque dentro dele tem o tal do CRI, WT Morumbi, que é a alavancagem que o fundo possui. Já vi influenciador aí falando mal, que o fundo é arriscado por ter alavancagem. Na minha humilde opinião, isso é uma besteira. Por quê, amor? Note. Esse fundo, os imóveis que ele possui, vale o total de 990 milhões. O WT Morumbi é o mais valioso, 754 milhões. O Work Bela Sintra, 86 milhões. O Galpão Barueri, 60 milhões. E o Santo André, 89 milhões. Só que esse fundo tem a mais, ó, 212 milhões em aplicações financeiras, que é o dinheiro ali que ele pode transformar em dinheiro, tá? Esses 212 milhões, ele tem cotas de FIIs, que é quase 140 milhões, e esse LFT é o dinheiro parado ali em caixa, mais 73 milhões. Então, arredondando aqui, o fundo tem, ó, arredondando não, que já está aqui em cima, ó, 212 milhões em dinheiro, gente. Sendo que a alavancagem do fundo é de 310 milhões. Então, que alavancagem é essa? Na verdade, a alavancagem é de 100 milhões. Poxa, só que não é uma alavancagem de 100 milhões e o fundo não tem caixa. Ele tem aí 212 milhões que ele pode transformar em caixa com liquidez a hora que ele quiser. Então, para mim, isso aqui não é problema de forma nenhuma. Mais à frente, a gente vai ver a DRE desse fundo e eu vou mostrar para vocês o que esse CRI está gerando de impacto financeiro para o fundo, mas a gente vai ver também o que a parte de dinheiro gera de impacto financeiro para o fundo. Aqui ele está pagando, beleza, mas o que esse dinheiro e os FIIs têm gerado de caixa para o fundo também? Então, enfim, para mim, essa alavancagem não é algo grave não, pelo menos na minha humilde opinião. Aqui ele fala um pouco mais sobre a alavancagem, eu não vou ler essa parte para vocês, qualquer coisa vocês pausem o vídeo aí e dão uma olhada com atenção. Mas na DRE aqui, olha só o que acontece, ó. Em abril, esse fundo teve como receita 7 milhões e 944 mil. Os imóveis geraram 5 milhões e 800. E aí, os FIIs gerou aqui para o fundo 1 milhão e 600 e a renda fixa mais 492 mil. Ou seja, só aqui ó, gerou 2 milhões e pouco. Sendo que a alavancagem do fundo é 1,5 milhão. Gente, ora, se tiver alguma amortização, ele tem dinheiro para amortizar, mas enquanto não tem amortização, o dinheiro aqui da renda fixa, aqui, ó, dessa parte de ativos, está bancando tranquilamente a alavancagem. Então, eu não vejo como isso sendo problemático de forma nenhuma, tá? Vamos ver agora na prática o que as despesas estão representando frente às receitas na prática. E aí, ao invés de olhar aquele negócio lá de taxa, de 1,20, blá, 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 eu prefiro ver financeiramente o que isso representa. Lembrando que, para mim, eu me sinto confortável no máximo até 15%. Então, vamos calcular aqui, ó, 612, que eu vou arredondar para 613, vezes 100, dividido por 7,944. Então, as despesas do fundo estão ali orbitando na casa de 7,71%, bem abaixo dos 15%, na verdade, abaixo dos 10%. Então, para mim, é uma ótima despesa, na minha humilde opinião, assim, bem tranquilo o que o fundo cobra. A parte de rendimento eu vou pular, qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Dando continuidade, ele fala sobre rentabilidade, negociação, evolução, também não vou ver essa parte. Aqui a gente vê sobre rentabilidade, negociação e evolução também, não vou ver sobre essa parte. E aqui a gente vê no número de cotistas, e aí sim aquilo que eu falei mais atrás, ó. O fundo contava com 20 mil cotistas em maio do ano passado e atualmente ele está com quase 40 mil, uma evolução de quase 100% em um ano aí. O fundo vem crescendo bastante.
Aqui a gente vê onde estão localizados os seus imóveis, office, que são lajes, né? Imóveis, prédios que eles possuem. Estão lá em São Paulo os dois, o WT Morumbi e o Work Bela Sintra, onde ficam cada um deles, né? Então fica perto do Brooklyn Novo e aqui já fica perto de Pacaembu, Bela Vista, Higienópolis. Não conheço São Paulo, mas não são imóveis assim. Esse WT Morumbi eu sei que fica em uma região um pouco melhor. Acredito eu, mais valorizada, né? Mas eu não conheço São Paulo para dizer bem sobre isso. Aqui a gente vê imagem desses imóveis. A gente vê mais ou menos o tamanho que esses imóveis representam, né? Então esse é um imóvel mais comercial, né? Não que esse aqui não seja, mas esse imóvel que ele conta com a vacância de 17%, a gente viu que é bem menos em relação ao total do fundo. O fundo detém 75% desse imóvel, não é dono de tudo. Já esse outro imóvel, o fundo é dono de 100% dele. Em termos de valorização, você vê que não é um imóvel que é tão menor assim, mas que vale infinitamente menos, né? Ele vale quase 10 vezes menos que o outro. Esse imóvel possui uma área bruta de 35 mil metros quadrados, e isso é a área que o fundo possui, né? Enquanto esse outro imóvel é 4.600 metros quadrados. Mais abaixo aqui a gente vê a localização dos imóveis logísticos, e também ficam em São Paulo os imóveis, Santo André e Barueri, já não ficam na grande São Paulo, né? E mais aqui abaixo a gente vai ver as imagens desses imóveis. Não são imóveis novos, de altíssima qualidade, né? Esse logístico de Santo André possui ali 38 mil metros quadrados e o de Barueri possui ali 18 mil, quase 19 mil metros quadrados. E aqui ele mostra a distribuição por ativo e quais são os ativos na parte de renda fixa. Então ele tem quase 80% do fundo em imóveis, mas ele tem 16% em FIIs e 5% em renda fixa. E desses FIIs, ele tem ali o BTCI, CPTS, o Iridium, o VGIP, KNHY, Canip, KNSC e MCCI. Todos fundos de papel, que aí vai ser considerado como se fosse a renda fixa também, né? Então, essa parte aí que dá liquidez para o fundo, eu vejo como sendo bem tranquilo e hoje está sendo mais do que suficiente para tentar suprir a alavancagem do fundo. Aqui ele vai falar algumas informações gerais sobre taxa novamente, ó, de 1,25 e tal. E aqui ele traz a última imagem a respeito do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu trago aqui para vocês agora forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz uma enorme diferença. Comenta aí para nós. E aí, você tem o SARI 11 no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu acho ele sim um bom fundo. Tem os pontos de risco desse fundo, porque ele tem poucos imóveis, poucos inquilinos, alguns inquilinos com concentração, apesar deles não deixarem claro nesse último relatório. E isso são pontos de atenção. Mas, numa carteira diversificada, eu acredito que haja espaço tranquilamente para ter esse fundo no portfólio. Eu não tenho este fundo no portfólio, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim. E isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu considero ser um bom fundo, mas eu não tenho como ter todos os fundos que eu considero ser bons, né? Eu tenho dois canais aqui que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra está crescendo bastante, 326 inscritos atualmente. E o canal Amudicas entrou em contagem regressiva. Vá lá no canal Amudicas e nos ajude. Considere se inscrever nele. De 1000 inscritos agora, só faltam 24 inscritos. Já contamos com 976 inscritos. Vá lá e se inscreve e dê essa moral pra gente. Muito obrigado a vocês que vão lá e se inscrevem. Isso ajuda demais. Obrigado de todo o coração. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá nesses canais seguir, se inscrever. Tudo isso é de graça e pra gente faz uma enorme diferença. Muito, muito obrigado. Vocês ajudam demais o nosso trabalho aí. E eu não poderia deixar de agradecer e reiterar. Obrigado de coração, vocês que apoiam o nosso trabalho aí. Obrigado vocês que apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Saibam que vocês aí são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado vocês que se tornam membros. Os membros carregam esse canal aqui nas costas. E obrigado vocês que têm adquirido os e-books aí no nosso canal. Tudo isso é extremamente importante aí para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e...
Fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.